Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria. Após celebrarmos o Sagrado Coração de seu Filho amado, hoje recordamos o coração de nossa Mãe. E o que temos a aprender desta devoção? O que devemos de recordar? O que Maria nos ensina? Muitas coisas que tantas vezes nos passam desapercebidas na nossa fé, em especial no como amar a Deus. Escutemos a primeira leitura de Isaías. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se, meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Um pequeno trecho que nos recorda, em especial, nos versículos 10 e 11, aquilo que também contém o Magnífica, a exultação que nós devemos de ter, enquanto vivermos verdadeiramente como descendentes de Deus, descendentes abençoados de Deus. E muitas vezes não conseguimos viver verdadeiramente como sua descendência, como devemos de viver, como aqueles que amam ao Senhor. E por isso vivem esta alegria deste encontro, desta vida vivida em Deus. E como eu e você, meu irmão e minha irmã, temos vivido este amor a Deus. O Salmo é justamente tirado do livro de Samuel, 1 Samuel 2. Meu coração se regozija no Senhor. Mais uma vez, nos recorda o Magnífica de Maria. E diz, mais adiante, exulta no Senhor meu coração e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Nós verdadeiramente temos o coração exultando de alegria no Senhor. Vivemos neste desafio aos rivais, não porque desafiamos, mas porque a nossa boca somente proclama a salvação e por isso os rivais se sentem desafiados, porque não vivem, não reconhecem esta salvação que vem de Deus, este amor do Deus Altíssimo que nós proclamamos com os lábios e com a vida, porque, como Maria, estamos envolvidos profundamente nesta graça do Senhor. Passemos ao Evangelho. O Evangelho de São Lucas nos diz: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem.
Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, vemos no Evangelho, vivemos diante da memória da festa que hoje celebramos, o mistério que Maria se encontra. Maria se encontra diante do mistério do seu filho que não é seu. Ela deu-lhe realmente, recordemos, a natureza humana, a sua divina humanidade. Mas o filho não lhe pertence. É filho do Deus Altíssimo encarnado no seu seio materno. E vemos no Evangelho de hoje, ela que, de alguma maneira, perde o seu filho, porque dá por descontado, dá por certo que o seu filho está no meio da caravana, está com José, está com os demais, está com as outras crianças. E também José, pensam mesmo. E aqui é um ensinamento do Evangelho que nós nunca refletimos, ao menos eu não havia chegado a isso. Nós também, tantas vezes na nossa vida, damos por certo que Jesus está na caravana da nossa vida, quando na verdade ele não está. Mas o que conta não é perder Jesus de vista, e sim buscá-lo. E o quanto temos buscado Jesus na nossa vida, como Maria, como José o fizeram. Recordemos a festa de hoje ao falar do Imaculado Coração de Maria. Coloque o que é o centro do seu coração: o amor a Cristo, o amor ao seu Filho, o amor a Deus. E nós, o quanto temos buscado. Vemos também mais uma coisa. Na caravana, somos nós que devemos de andar atrás dele, e não ele que deve de andar atrás de nós. O problema é que nós queremos que ele ande atrás de nós. Enquanto nós não pegarmos nossa cruz e o seguirmos, não viveremos realmente nos seus caminhos. E Maria, o que percebemos do Evangelho? Que sofreu com a perda de Jesus. E Maria sofre com a perda de seus filhos, com a perda minha e tua. Este é o coração desta mãe, doce coração de Maria, que nos ama profundamente e que quer para nós a mesma alegria da qual ela participa na glória dos céus. A mesma graça que o Senhor lhe concedeu de estar na sua presença, ela também deseja para nós, como uma verdadeira mãe que sabe amar e corrigir seus filhos. E sofre com os filhos que se perdem porque não a amam, não a escutam, não aprendem dela a amar a Deus, a rezar, a buscar a santidade, a estar na presença do Altíssimo. Porque esses filhos tampouco a amam a ponto de, tantas vezes, falar-lhe mal, criticá-la, e assim por diante. E nós, como temos vivido a nossa relação com Maria Santíssima? Passemos agora a festa de hoje, a memória que celebramos. Recordemos. Na aparição aos 3 pastorinhos de Fátima, Nossa Senhora fala que o Senhor Deus, que o próprio Deus, quer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Recordemos o que meditamos ontem. Aquilo que a teologia chama de devoção é o calor, a presença. Então o Senhor
concede ao mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria como última tábua de salvação ao mundo. E isso quem nos diz é a irmã Lúcia, que recebeu da própria Virgem tal recado. Por que como uma tábua de salvação? Porque Maria tem como centro do seu coração, como centro do seu amor, o amor a Jesus. Podemos amar Jesus diretamente? Podemos. Mas isso não é que seja ousadia, mas sim, é uma ousadia de nossa parte. Já se amamos com o amor e no amor de Maria, nós aprendemos a amar Jesus de um modo mais delicado e mais fácil. Como da mesma forma, nós não conseguimos ver diretamente com os nossos olhos a luz do sol, mas conseguimos ver a luz do sol refletida de forma suave na lua. Da mesma forma, o amor a Jesus pode ser, assim, vivido de forma mais doce, através de Maria, com Maria. Por quê? Porque esta união com Maria, este estarmos com ela, aprendermos nela, vivermos nela como nossa mãe, sendo ela uma criatura, ela não é deusa, recordemos bem. Ela é a mais perfeita das criaturas, mas foi através do seu seio que encarnou Jesus. Então, esta é a mais perfeita e mais doce das maneiras de nos unirmos a Cristo. É através de Maria. Amando nosso Senhor no amor de Maria. E assim devemos de recordar que não podemos separá-la dele, do Senhor Jesus, porque ela deu sua humanidade santíssima e por isso sua união é hipostática, de um certo modo. Maria está unida profundamente ao seu filho e não podemos separar um do outro. O amor da mãe de um filho a um filho e de um filho a uma mãe. Então, por este fato, devemos de recordar aquilo que o próprio Senhor nos manifesta no seu texto. O que São Paulo vai dizer também no grego e no latim, é mais expresso isso. Quis nascer de uma mulher. Isso quer dizer que a mulher doou a natureza de Cristo, deu. Então, se Deus quis vir ao mundo por meio dela, por que queremos ir a Deus, a Jesus, sem ela? Se através dela ele veio ao mundo, se através dela ele se manifestou a nós, se através dela ele nos concede tantas graças, por que queremos ir a ele sem ela? E ainda mais uma pergunta. Por que Deus quer que a devoção ao Imaculado Coração seja propagada e vivida? Porque o pecado que mais marca a nossa geração é a impenitência, a dificuldade de se arrepender, a dureza de coração, uma cegueira espiritual, uma obstinação em se manter no pecado sem um arrependimento verdadeiro e sincero que busca a conversão e que nos impede de entregar-nos verdadeiramente à graça de Deus, ao seu amor, à santidade. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, para nós, é um doce remédio. É amar como ela amou e ama a Jesus. E devemos de compreender, então, que o rosário não é outra coisa que contemplar Cristo com o olhar dela, respirar Cristo com os pulmões dela, e assim meditar e contemplar a Cristo com ela. A devoção ao Imaculado Coração de Maria não é a ela, é uma devoção cristocêntrica, porque Cristo é o centro do amor dela. E no Evangelho de hoje, vimos também que Maria meditava tudo isso no seu coração, tudo isso que aquela frase de Jesus, não sabias que eu deveria de ocupar-me das coisas de meu Pai? Jesus revelou algo da Trindade que Maria colocou no seu coração e meditou a vida inteira. Meu filho,
É o Filho de Deus Pai, é amado do Pai, apresenta o Pai ao mundo, é o rosto de Deus, é a presença de Deus no mundo. E assim contemplou, meditou a vida inteira. Não somente essa frase, mas tantos momentos que Jesus lhe revelou com simples palavras, simples atos de amor. Então aprendamos a viver o rosário, porque no rosário é como se, como pequenos pássaros, nós subíssemos nas asas, nas costas de Maria e contemplássemos Deus face a face. E se a devoção ao Imaculado Coração de Maria é cristocêntrica, é o coração de Maria orante por excelência, contemplativo por excelência, porque só respira as coisas do céu, só deseja as coisas celestes. E por isso devemos de ter esta devoção, este amor a ela, vivendo tudo aquilo que ela pediu nas suas aparições de Fátima, em especial, quando revela a devoção ao Imaculado Coração. Devemos de recordar também que no terço, no rosário, que nós rezamos com Maria, meditando, contemplando os mistérios de Cristo, nenhuma Ave Maria é igual à outra, nenhuma. Cada uma das Ave Marias que rezamos, cada uma traz uma graça, traz uma virtude, nos dá a vida de nosso Senhor. E então o rosário nos faz amar Cristo com o amor dela, com o amor de Maria, com o amor mais perfeito a Deus que existiu na face da terra e que existe na glória dos céus, de uma criatura, de um ser humano feito pelas mãos do Criador. E aprendamos então com ela a viver este momento de intimidade com o Senhor, na oração, na contemplação, na meditação. Peçamos a ela que nos ajude verdadeiramente a amar a Jesus, como ela amou, como ela ama. E aprendamos com ela verdadeiramente a orar. Por quê? Porque na oração nós dizemos aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje, mas de um outro modo. Nós dizemos ao mundo na oração: apartai-vos, porque devo estar na casa de meu Pai. Se rezamos como Maria rezou, como Jesus nos ensina a rezar, e buscamos ter uma vida de oração sincera, verdadeira, este encontro com Deus em Maria, com Maria, através de Maria, nós nos apartamos do mundo para estarmos na casa do Pai, como Jesus esteve, nos ocupando das coisas de Deus. E o quanto amamos a nossa doce mãe, o seu coração, o quanto aprendemos do coração dela a abandonar a nossa vida e amar verdadeiramente ao Senhor? Ou estamos distantes disso? Ou não vivemos tais fatos? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, como ela, a amar verdadeiramente o Senhor, como centro de nossa existência, de nossa história, e através dela possamos olhar, contemplar, amar, adorar, servir ao Senhor, como ela o fez, para que assim, amando plenamente com Maria e em Maria, possamos um dia também nós merecer com ela a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.